Bom, continuando nossos estudos, no nosso, continuando o estudo da Revista Espírita, ano 1, abril de 1858, descrição de Júpiter. Nessa entrevista paramos na pergunta 40, então vamos começar agora a pergunta 41. Lê para nós, Paula, fazendo favor. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Resposta: sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Então, como a gente estava estudando semana passada, é um planeta tão desenvolvido, tão elevado, que os encarnados praticamente não tem nenhuma diferença com os desencarnados. Então eles conseguem comunicar com os espíritos, conversar, conviver. Então, Na mesma dimensão, né? é muito pouca. Sim, existe a matéria, né? Igual ele fala, para eles ainda tem o corpo, o material, tudo mais, mas não tem essa barreira igual a gente tem, né? A gente não consegue ver, normalmente a gente não consegue ver, não consegue escutar. Então neles não, eles veem, escutam, conversam, né? Não tem essa barreira, né? Além deles comunicarem pelo pensamento, né? Que eles já tinham falado, né? Nós estamos falando da vida em Júpiter. 42. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Resposta: por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Então não existe pavor, né? Eles falam que a morte, né, nesses planetas mais elevados é uma celebração, né? Porque o espírito está indo para uma outra fase, né? Então não tem essa pavor, esse desespero, receio, né? Todos esses traumas que nós temos, né? Que Eu acho que a ocorrem, né? morte lá deve ser tipo um pisco, assim. Que é tão sutil, né? E eu acho que todo mundo deve estar próximo ali. É uma Ninguém vai celebração mesmo. assistindo. Por exemplo, quando nasce alguém, não tem sempre pessoas em volta, né? Os médicos. Então, assim, claro que lá a gente viu que não tem essa infância frágil, né? Já tem um início bem mais livre, mais independente. Então é uma celebração, né? Se vive, eles falam que vive 500 anos, então, e não tem ainda infância nem velhice, então chega o tempo que a matéria, toda matéria tem um ciclo, né, de vida. Só que nesse ciclo de vida deles, ela é constante, assim como as estações do ano. Então é tudo mais constante. Então chega no final que aquela matéria tem que reciclar, então os espíritos vão continuar a sua evolução, né? É muito natural, né? Aí outra coisa, ele fala o seguinte, que o pavor que a gente sente é o temor do juiz. O que é o juiz? É claro que em primeira instância é Deus, né? Porque é um juiz perfeito, amoroso, bondoso e justo. Então a gente sempre vai ter as nossas contas é com Deus. Só que para quem não tem mais o mal, ele vai ter medo de quê, né? E em segundo lugar, o juiz da própria consciência, porque Deus coloca as suas leis na nossa própria consciência. Então, à medida que a gente evolui, nossa consciência também expande. Por que a gente tem tanto medo? Porque a gente vai ter o contato direto com a nossa consciência, a gente vai rever os acontecimentos da nossa vida, e esse contato causa pavor porque a gente sabe que não é sem mácula, né? Sem E eu acredito problemas, que né? também lá não existe distração da própria consciência, né? Tipo, por exemplo, eles estão conectados uns com os outros através do pensamento. Aqui a gente ainda se distrai. Ah, não quero pensar nisso. Ah, eu quero ignorar esse pensamento, sabe? É, É, porque como não tem o mal, não tem uma influência, né? O desejo ali já não é algo que domina o outro, né? Então eles estão para a felicidade, né? Para o desenvolvimento. Eu
imagino que a vida deles deve ser uma vida construtiva, pensando sempre em desenvolvimento, por exemplo, tecnológico, focado sempre no progresso, Moral. no desenvolvimento de novas formas de viver. E eu acredito que tudo que eles produzem são para servir outros mundos, né? Outros locais também. Ele falou nas questões anteriores que a felicidade deles é justamente auxiliar os seres mais atrasados, inclusive de outros mundos, que eles não têm essa prisão igual aqui. Aqui a gente está preso, não consegue sair do mundo. Lá não, lá eles têm uma liberdade muito grande, eles conseguem inclusive sair e ajudar quem precisa. Então, onde que estava essa... Aqui, ó, 31. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverar no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe esse sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Então, eles vão procurar a utilidade, né? No sentido de... É igual, por exemplo, quando a gente adquire uma proficiência grande em determinada área, que a gente, em determinado momento, acaba precisando ajudar alguém, né? Porque quando a gente ajuda alguém, a gente aprende mais, a gente evolui, a gente desperta, a gente... Então chega um momento que a gente só progride depois que a gente começa a ajudar. Isso aí não tem jeito. Por isso que existe professor, por isso que existe essa troca, né? É sempre os mais fortes ajudando os mais fracos, né? 43. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Resposta. Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Então eles não estão mais naquele ciclo de encarnações, de resgate, eles já elevaram a tal ponto que agora a elevação que resta até chegar à perfeição não tem mais esses sofrimentos, essas provas, né, esses resgates. Então é algo leve, né, suave. 44. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam às provas para cumprirem uma missão? Resposta. Sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Então eles podem escolher reencarnar em outros planetas. Só que eles não vão mais estar sofrendo uma prova. A prova, o André Luiz fala que é uma dormição. Porque se eles reencarnam em um planeta de prova e expiação, um planeta inferior, eles vão acabar sofrendo. Só que esse sofrimento não é mais de depuração. É um sofrimento da missão que eles vão desempenhar. Já não é uma prova mais. Que dói, né? O teste é simplesmente da missão que vão ter que desempenhar. Igual, por exemplo, o Chico Xavier, igual o Mozart. São espíritos que não são da Terra e que vêm desempenhar uma missão, né? 45. Podem falir em suas missões? Resposta. Visto que são bons. Não há fraqueza senão onde há defeito. Então eles não têm como falir. Isso é uma pergunta, é uma questão até interessante. Eu vou dar só um pause aqui. Bom, continuando. Então, é interessante essa questão, porque muitas pessoas falam assim, não, mas o espírito superior pode falir sim, existe uma chance de falir. Não existe. Isso é uma pergunta que muitos espíritas, às vezes, buscam resposta em outros lugares para tentar falar que é possível falir. E eu já vi em 2 lugares. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala só sobre isso. Fala assim, o espírito pode falir em sua missão? Ele fala, pode, se não for um espírito superior.
Então, é espírito superior, não tem como falir na sua missão. É igual Deus selecionar um general e enviar para a missão. Ele já tem certeza que ele vai fazer. Ele não tem como falhar, porque Deus seleciona isso. Então, aqui ele confirma. O espírito superior não fale na missão. Porque o que acontece? Vistos que são bons, não há fraqueza, senão onde há defeito. Então, se eles não têm defeito, não têm provas para passar, então como é que vai falir? A gente que fale, porque a gente tem defeitos. Se a gente tem defeitos, a gente é influenciável. Então, a gente pode cair naquilo ali. É isso que eu ia te perguntar. É muito difícil realizar uma missão, né? Quando você é imperfeito. É. Ainda mais se for algo que... Se é perfeito, não tem missão pra ele. Não, Sempre tem. tem, ó. Tem. Mas qual missão? Fazer o quê? Ah, não, tem sim. Ele falha, ele vai Tem falhar. sim. Por exemplo, quando a gente vai para outros mundos mais inferiores do que o nosso. Acontece. Não, pai, missão é nossa você vida cuidar aqui vai de uma pra avó, vida, cuidar de uma mãe, cuidar de um As filho. nossas responsabilidades. É, mas Não é assim, pequena, não. É nível, né? É pequeno, é só mas aí o que cuidar. acontece é o seguinte, existem as missões para os espíritos que não são superiores, mas é como se Deus selecionasse um tenente. Se o tenente falhou, ele manda outro tenente. Outro falhou, manda outro. Então, no final das contas, a missão vai ser cumprida, porque... E outra coisa, tem um outro momento que fala, não sei se é na Gênesis, no Céu e Inferno, que Deus manda vários juntos para cumprir aquela missão. É como se fosse suplente. Vai ver um monte de suplente junto. Porque se o principal falha, o suplente já está ali encarnado e ele já completa a missão dele. É verdade. Qual que é o peso para aquele que falha, para si mesmo, dentro da própria consciência? Ah, ele vai ter ele vai ter um resgate, né, por não ter cumprido aquela missão, ele não vai ter aquela elevação que ele teria se ele cumprisse a missão, né? Mas normalmente, quando é uma missão grande e não é um espírito superior que está indo para cumprir ali, ele coloca um espírito, tudo bem, ele tem alguns defeitos, mas que os defeitos que ele tem, aquela missão não vai mexer com aquilo que ele tem dificuldade. Porque aí ele vai cumprir, entendeu? Deus é perfeito, isso aí, porque são as possibilidades. Então, se uma missão igual por exemplo, a missão desdobrar, codificar o espiritismo, ele vai enviar um espírito superior. Isso aí não tem sombra de dúvida. Porque a missão ela é muito importante, né? Agora, se for uma missão já um pouquinho menos, aí ele já pode enviar espíritos bons, que vai... Porque Deus sempre dá oportunidade para todo mundo, né? Só que depende muito do teor da missão, né? Então, é interessante. Então, tem como ser obsidiado? Também não tem como, porque não tem defeito. A gente só é obsidiado porque nós temos imperfeições. Então, se nós não temos imperfeições, como que o Espírito vai influenciar? Não tem jeito. Ah, mas por que então Jesus tinha lá o Espírito que ficava tentando no deserto? Isso é simbólico, isso é só para pedagógico, só para ensinar que tem os desafios. Então, Jesus estava mais ensinando o Espírito do que o Espírito tentando ele, na verdade. Porque, e claro que existem os adversários da doutrina. Então, aquele Espírito não estava ali tentando influenciar Jesus. Ele estava tentando atrapalhar a missão. Tentando adversário da doutrina, né? E aí Jesus mostra para ele, para aquele espírito, que não tem como não tinha como ele atrapalhar. E nós temos isso, nós não temos só os espíritos que influenciam a gente só por conta das nossas imperfeições. Tem os espíritos que tentam atrapalhar a gente, que são adversários da doutrina, da causa. Então, muitas vezes fala assim, tô com um perseguidor, às vezes esse perseguidor nem tá
por algum defeito que a gente tenha, nem é um obsessor das coisas pessoais, é mais do que a gente está fazendo. Isso é normal. Porque toda missão que a gente tem os contrários, isso é normal. Porque, por exemplo, quais são os contrários das missões dos espíritos superiores? Os espíritos inferiores. Então, eles vão ser contrários porque está contra a tendência negativa deles. Então, não quer dizer que ele não vai falir, que ele não vai ter testes, que ele não vai ter as ocasiões, né, para vencer os desafios, né? É normal ter. 46. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? Resposta: São Luís. Lê a próxima pra gente finalizar. Poderias indicar outros? Resposta: Que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São, por vezes, maiores e são mais dolorosas. Tá vendo? Então a gente acha que uma grande missão é uma missão da humanidade inteira, tá vendo? A pergunta que respondeu. Às vezes a missão é só por conta de uma pessoa e pela importância ali de conseguir auxiliar aquela pessoa, de modificar a vida daquela pessoa, às vezes é mais importante do que uma grande missão de uma coletividade. A gente esquece que muitos dos missionários de luz que estão espalhados no globo não tem destaque nenhum. A gente não conhece. A maioria a maioria são Eles anônimos. estão dentro de comunidades, mulheres fortes. Dentro de casa. Sabe assim, eles estão movendo, mas ninguém sabe quem são. Exatamente. Porque Tanto não precisa. Porque aquela questão de fama, né, de destaque, isso aí, caridade verdadeira não tem essa vaidade. Por exemplo, se eu não me engano é no Voltei, lá do irmão Jacó, do Frederico Figner, tem uma parte que acho que tem uma parte nele, também tem uma parte das mensagens de Humberto Campos, que fala de várias pessoas importantes que desencarnaram e tal. Só que quem foi mais aplaudido, quem foi mais ovacionado foi uma professora desconhecida que ela atuou incansavelmente lá por 40 anos e foi uma grande benfeitora de vários alunos. Ela foi a mais... Porque ela teve um trabalho humilde, desconhecido, auxiliando vários alunos. Então, por isso que é importante a gente cumprir. Por mais que a gente pense que é pouco, que é pequeno, a gente cumprir aquilo que nos foi dado. A gente nunca sabe a dimensão. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E olha para você ver, São Luís é um dos espíritos da codificação, né? Ele é um espírito superior habitante de Júpiter. Interessante. Agora a gente começa dos animais. Lê para nós, Leandro? Ficou alguma dúvida? Não, né? Porque a gente falou bem, né, sobre as missões e tal. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim. O homem é o rei, o Deus terrestre. Bom, por que é mais material? Por causa da evolução do perispírito, né? Ele tá passando por todos os estágios. Vamos pensar, ó. Um dos primeiros estágios é mineral. Mineral é muito duro, firme, né? Compacto, né? Aí vai para planta, já é mais leve. Animal, já é mais leve. Hominal, mais leve. Anjo, mais leve. Então, o corpo espiritual, ele vai depurando, né? É interessante isso. Entre os animais, há os que são carnívoros. Os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem, amando-os mutuamente. Então, assim, dependendo do planeta, os animais têm uma evolução diferente. Então, tem planeta que nunca teve guerra, teve planeta que os habitantes nunca se alimentaram de carne. Tem planeta que até os animais não se alimentaram de carne.
Depende. Eu acho que, por exemplo, no caso de Júpiter, a própria estrutura faz com que eles não tenham essa necessidade, igual a Terra. Por exemplo, a energia da Terra é muito densa. Né? Então, a voracidade, essa palavra que eles usavam, estraçalho, é uma palavra forte, né? Estraçalho, é um negócio que você... É, Então, você percebe que aqui na Terra, eu acho que é por causa do contexto de densidade do planeta, né? Então, hoje os animais se devoram, né? A estrutura hoje. Mas imagino que lá a comida deve ser diferente, deve ser algo... é vegetal, né? Alimentação vegetal e respiração. Falou numa das perguntas anteriores. Mas, por exemplo, às vezes no início, se Júpiter passou, provavelmente deve ter passado por um planeta de provas e expiação, os animais provavelmente se devoravam. Mas ali ele está falando naquele momento. Exatamente. Né? Naquele momento eles não se devoram mais, porque depende muito da ação do homem. Então, por exemplo, tem planetas que o homem, logo no início, ele não usou da carne animal, ele não fez guerra, então ele depurou de forma diferente. E os animais também, os animais vão seguindo, né? Por isso que ele fala que o homem é o Deus terrestre, quer dizer, os animais olham para o ser hominal e vê como se fosse um Deus, um ser superior. Mas dentro do respeito mútuo, né? Também. Então, mas também por vamos causa dizer da que os estrutura animais... de corpo, né? A estrutura de corpo deles, lá, como Júpiter é um planeta bem gasoso, assim, bem diferente do nosso, o nosso está bem terra, né? Bem mineral ainda. Então, nós precisamos se alimentar de outros para manter uma série de nutrientes, que os animais nossos da Terra não teriam condição de sobreviver sem se alimentar uns dos outros. É uma estrutura de cadeia. Aí eu imagino que os corpos também sejam bem diferentes, né? A gente não sabe como que era Júpiter antes, né? Se ele se tornou gasoso e se ele foi gasoso desde o início. Mas pensando que o planeta passa pelas fases, então as fases iniciais pode ser que sim, que os animais se alimentavam entre si, por questão fisiológica. Mas aí com o advento do homem, e ele tendo uma atitude diferente, os animais também automaticamente ao longo do tempo vai tomando atitude diferente. Então, por exemplo, se aqui na Terra o homem desde o começo desse o exemplo e mudasse a vibração do ambiente com o seu potencial, os animais deixariam de alimentar entre si e o planeta entraria numa evolução natural pela própria vibração do homem. Que é a famosa extinção natural. Então, os carnívoros deixam de existir. Aqui, por exemplo, um leão, por exemplo. Um leão não vai existir no futuro, né? Quando o planeta estiver estabilizado, porque a estrutura dele é diferente. Ele não é um ser que vai se alimentar de plantas. Então, acho que entra a seleção natural. Entra. Né? Aí o mesmo espírito que estava no leão, ele vai para um outro animal. Exatamente. O corpo os animais continuam sendo animais. Só que a gente vai ver que os animais de Júpiter, pela condição mais elevada do planeta, eles são animais ainda, o pensamento fragmentário, mas eles já são animais mais, vamos dizer assim, mais bondosos. Igual você vê um cachorro que convive com o ser humano, é diferente de um cachorro selvagem, né? O cachorro selvagem Igual o gato, né? Gato que tá dentro de casa e gato que tá na rua. Nossa. Então, naturalmente, pra você ver que o homem, por que ele é o Deus terrestre? Porque naturalmente um homem, com os bons exemplos, ele vai moldando o animal. E aí ele vai se beneficiando da influência do homem. Então, existem planetas que nunca houve alimentação do homem, né? Os animais talvez pudessem se alimentar porque faz parte da evolução do animal. Mas existem planetas que o homem nunca fez guerra, existem planetas que o homem nunca se alimentou de animal. E aí chegou um ponto que os homens, dando esse exemplo, os animais não estraçaram entre si. E aí por isso a estrutura corporal deles já é bem mais elevada. A gente vai ver isso agora, quer ver? Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros? Não. Todos eles são úteis.
Então o homem tem o controle de todos os animais e todos colaboram entre si, né? Por exemplo, aqui a cadeia alimentar, o homem às vezes não tem tanto controle assim, né? Fica natural porque até porque o homem não consegue ainda ter esse controle todo, né? Foge, né, da possibilidade do homem. Nesse caso, não. Como os animais nem se alimentam entre si, o homem tem esse controle da natureza. Ele sabe que, porque aqui é o seguinte, se a gente mata um, o outro prolifera, né? Então, eles têm uma forma de manter esse equilíbrio para estar sempre um auxiliando o outro e sem estar com desequilíbrio na balança, né? Pode ser que eles tenham algum controle de natalidade, não sei. Deve ter alguma coisa. Porque tem que ser estável, né? Tem que ser estável. Disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, entre outros. Isso é verdade? Sim, o homem não se rebaixa mais para servir ao seu semelhante. No sentido material, né? Porque isso acontece em qualquer situação. À medida que o homem se eleva, ele deixa de fazer as atividades físicas para fazer mais as atividades intelectuais. Até na materialização isso acontece. O espírito superior, ele não vai trabalhar na materialização, ele vai controlar um espírito, controlar entre aspas, né? Mas ele vai ter uma autoridade moral em cima de um espírito inferior que está ligado à matéria, e esse espírito vai fazer o que o superior quer e vai manipular a matéria. O espírito superior, ele não tem nem como, porque seu corpo já é leve, já é espiritualizado, então ele não consegue nem manipular mais a matéria. Então ele precisa do auxílio dos inferiores para poder manipular essa matéria. E os inferiores gostam porque eles se sentem úteis, é bom para eles, né? Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui. Todos se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar um melhor. Então eles se ligam à família, e à medida que ele vai se desenvolvendo, vai trabalhando mais, ele vai evoluindo, vai melhorando e sendo acolhido por outras famílias, né? Vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Eles lá se encontram em estado de submissão. O que é o estado de submissão? Porque os animais, eles ainda não têm a consciência de si mesmo e o livre-arbítrio, né? A capacidade de fazer escolhas. Então, não é escravidão. Os próprios animais se sentem bem tendo esse auxílio. É uma submissão natural, né? Da mesma forma que a gente se sentiria muito bem se submetendo a um trabalho, por exemplo, se um espírito superior chamasse a gente, faz esse trabalho aqui para mim. A gente se submeteria com todo prazer, não é? Por quê? Porque é algo positivo, não é algo escravatório, né? Algo, né? Porque assim, não tem sofrimento, né? É uma coisa positiva, feliz, né? Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Não. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação, eles o fazem por si mesmos. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Certamente. Por quê? Porque à medida que vai trabalhando, naturalmente ele vai desenvolvendo, né, as aptidões, né, as habilidades. Pode ser que realmente esse daí já seja um estágio do animal já vindo com quase uma consciência, né? Próximo, né? Bem próximo da humanidade, né? Estado moral dos habitantes. As habitações de que nos deste... Não.
As habitações de que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades, como aqui? Sim, os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se ainda mal, procura este seu semelhante, para que ele não é senão um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão. Nossa, essa foi a resposta mais bonita. Então, eles vivem em coletividade, né? Vivem em sociedade. Os espíritos são iguais ou de diferentes graduações, de diversos graus, mas da mesma ordem. Então, os espíritos sempre se reúnem porque existe uma sintonia. Então, a gente só se afasta por conta de paixões, né? A gente vai ferindo o outro e vai Querendo distância. distanciando, né? Então, aí o outro se torna um instrumento de dor, né? Então, o homem bom, ele vai cada vez mais aproximar, né? Criar, fortalecer mais os vínculos, né? E todos os espíritos de Júpiter são da segunda ordem. Primeira ordem é espírito puro, né? Jesus, por exemplo. Segunda ordem tem espírito superior, espírito bom, espírito de sabedoria. São aqueles lá que a gente viu, lembra? Da segunda ordem. Então, os que vivem mais elevados, mais leves, são os espíritos superiores. Aí, os de classes mais baixas, dentro da segunda ordem, são os que vão fazer o trabalho, às vezes, mais físico. Não tão físico igual os animais, mas que vão fazer um trabalho mais físico, viver mais perto do solo. Entendi. Rogamos que te reportes a escala espírita, que demos no segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. E isso é em todo lugar, né? Todo lugar é assim. O bom pode descer e visitar o mal, mas o mal, ele não se mistura ao bom. Às vezes ele pode até visitar momentaneamente, mas depois ele volta para o lugar. Os habitantes formam diferentes povos como na Terra? Sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Então tem diferentes nações, só que as nações são unidas, né? Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil. Lógico que não tem guerra, né? Conquistar o quê? Nada, né? Na Terra poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos à medida que compreendem melhor a fraternidade. Que a guerra é fruto do egoísmo, né? Você quer posse, né, da terra, quer exclusividade de coisas, então quer sobrepor sobre o outro. Então desaparece o egoísmo, o outro é seu irmão, né? Exatamente. Não tem. Os povos são governados por chefes? Sim. Em que se baseia a autoridade dos chefes? O seu grau superior de perfeição. É natural que se tenha chefes, líderes, por causa que o chefe, o líder, tem a capacidade de governança, de poder organizar as comunidades, porque é normal, você tem um grupo grande, você precisa de algum tipo de governança, você precisa de algum tipo de organização, isso é normal. Só que essa organização é por evolução, né? É uma hierarquia moral, então os mais elevados vão governar, né? Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter? Não, antes, o anterior. Já foi? Já. Ah, tá. Beleza. Em que consiste a superioridade e inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que todos são bons? Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiências. Depuram-se à medida que se esclarecem. Acho que não deve ser tão diferente assim, igual aqui. Porque eles estão tudo dentro da segunda ordem, então Eles devem ser muito semelhantes entre si.
Aí, à medida que tem mais experiência, mais conhecimento, vai, né? Eu acho que ao nosso olhar, se a gente fosse lá, acho que a gente ia ver todos iguais. Muito parecido, né? É. Mas vivendo entre eles devem ter diferenças notáveis. Deve ser parecido com a gente. A gente olhando, a gente sabe que tem diferença. Né? A nossa não tá na cara, né? Não tá aparente. Lá é só entre eles mesmo que dá para separar. E a questão da luz, né? Porque lá, numa pergunta anterior fala assim que não tem como esconder nada, né? Não. Então aqui, nosso corpo bloqueia, a gente não consegue enxergar. Lá, não se esconde nada. Então, o mais elevado, a luz dele vai sobrepor a aura maior. Então, a gente viu que a energia é visual, é cheiro, cor, som. Então, você vê o mais superior, você já vê tem aquele impacto, né, visual, né? E como todos estão na Vibracional. segunda ordem, a inferioridade deles é o primeiro nível, né? Então, diferentão. É o que tem a luz. O superior vai ter uma luz muito mais impactante, né? E aí o que está inferior, ele não se sente envergonhado. Ele se sente incentivado a querer adquirir aquela luz também. Isso mesmo. Como na Terra há povos mais ou menos avançados do que o outro? Não. Mas há os diversos graus. Mas usar em diversos graus. Quer dizer, não há. Se você for pegar a média dos povos, tudo mais ou menos ali é a mesma evolução. Então não há aquele povo muito diferente do outro, um grau muito mais avançado. Os povos têm mais ou menos a mesma elevação, só que tem graus diferentes. O que é os graus diferentes? As pessoas se unem por afinidades, né? Então as diversas nações são as diversas aptidões, afinidades diferentes, né? Isso mesmo. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A dos vossos macacos. Você vê a diferença, né? A gente é bem primata mesmo. A diferença absurda, né? A gente não só seria como se fosse, como que a gente se sentiria dessa forma. Porque é muita diferença. Sim. É muita diferença. Lá os povos são governados por leis? Sim. Há leis penais? Não há mais crimes. Então, leis há, porque tem as leis de Deus, né? As leis naturais, né? Quem faz as leis? Deus as faz. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. Ele não quis dizer que não há diferença. Ele quis dizer que não há um rico, quer dizer que tem um excesso, e não há um pobre que seja alguém que esteja faltando alguma coisa. Tipo, Entendeu? Mas há diferenças. Porque não tem como ter uma igualdade absoluta de riquezas, porque cada um emprega de uma forma diferente. Então, se todo mundo ganhasse 100, no dia seguinte cada um ia empregar de um jeito, um ia ter mais, outro ia ter menos, então não tem como ter uma igualdade. E cada um tem uma evolução diferente. E eu acredito que lá não tem recurso financeiro, lá é bônus hora, já. Né? Já é moeda universal, porque eles estão Nem os trabalhando. animais têm remuneração, né? Então, não existe uma remuneração, eu acho que é o bônus hora. Diferente de nós, que a gente precisa da tecnologia, então eu vou trabalhar pelo status, eu trabalho em prol do ego. Você vê, o ser humano, na verdade, ele é rico por causa do ego, do orgulho. De possuir um carro, de possuir a bolsa. Essa questão que a gente falou da desigualdade de riquezas tem no livro dos Espíritos, essa pergunta. Que se é possível ter uma igualdade absoluta de riquezas. Fala que não. Exatamente dessa forma. Porque as aptidões são diferentes. Então, isso é uma utopia, né? A igualdade das riquezas. É o que eu ia falar agora. A gente vê entre os espíritos superiores, por exemplo, bônus hora. Ele tem um bônus hora porque ele foi muito produtivo enquanto vida. E aquele que não tem tanto bônus horas é porque ele não foi tão produtivo. E essa é a lei, e está certo. Né?
acho que quando vai chegando nesse nível superior, o que vale é a produtividade. O que você está produzindo? A utilidade, O que você está trazendo para nós? É a pergunta 72. Ó. De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntaste se haveria os que possuem o supérfluo e outros a quem faltasse o necessário. Então, o que os espíritos entenderam da pergunta? Se tem o que tem excesso e se tem o que falta. Não. Não tem um carente de recurso e outro que tem uma abundância. Todos são igualmente ricos, só que uns têm mais, outros têm menos. Por que uns têm mais, outros têm menos? Uns são mais evoluídos, conseguem mais. Outros são menos, conseguem menos. Então, é de acordo com a possibilidade e aptidão de cada um. A gente aprende com o André Luiz que com o bônus hora a gente pode trocar. Então, por exemplo, ele trocava o trabalho dele por escutar a mãe dele, por fazer uma mensagem, enviar uma mensagem, para ver escutar alguma coisa que ele queria na Terra. O bônus horas podia ser trocado por uma tarde de passeio. Então eu imagino que nesse nível superior, o bônus hora deve ser usado em proveito de crescimento. Por exemplo, fazer uma viagem com um plano superior maior ainda, né? Fazer um estudo avançado. E sem contar que aqui na Terra a gente já está adquirindo e gastando bônus horas. Porque, por exemplo, a gente está construindo a casa onde que a gente vai morar quando a gente desencarnar. Então, como que a gente está construindo? De acordo com as nossas atitudes de agora. Então, se a gente é útil, pratica o bem, a caridade, a gente já vai ter uma moradia, construir automaticamente uma casa, merecer um local, às vezes com familiares que a gente se afiniza, em um local bem melhor. Por isso que quando fala assim que no Evangelho que a pessoa que não faz o bem, que só preocupa com as coisas da terra, ele chega nu no plano espiritual. Mas chega nu mesmo, porque ele não adquiriu nada, entendeu? Ele não... Agora, quem praticou o bem, quem serviu ao próximo, ele é rico no mundo espiritual. Por quê? Porque ele foi merecedor, ele construiu as coisas. Então, ele tem grandes oportunidades. Vai morar numa região mais elevada, vai encontrar com mais familiares, vai ter uma vida muito melhor. Isso mesmo. Né? Essas duas respostas não parecem contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância entre elas. A ninguém falta o necessário. Ninguém possui o supérfluo. Ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estáis satisfeitos? Expliquei bem? Tá bom? Gostei dessa pergunta. Agora compreendemos, mas perguntamos ainda se aquele que tem menos não é infeliz relativamente àquele que tem mais. Não pode ser infeliz desde que não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. Aqui é isso, né? Aqui na nossa terra, a inveja e o ciúme leva à morte, leva à ganância, Eu vi um ao negócio roubo. muito forte, é uma frase que é assim, não quer dizer que você é infeliz, o seu problema é que você sempre quer ser mais feliz que o outro. Tipo, você Ou é a gente- feliz. Ou a gente não fica feliz com a felicidade do outro, né? Tem Isso é um isso problema também. seríssimo. Nossa, É. É queimado. Então, na verdade, a infelicidade é isso, né? O outro que tem menos, ele não tem inveja do que tem mais, ele não fica querendo o que o outro tem. não, e ele, Ele, sabe né? que com o progresso pessoal, na Ele medida vai que chegar, vai, né? tipo, tem espaço pra ele em algum momento, ele vai chegar. Exatamente. Então, isso não causa um mal-estar nele. Isso causa uma alegria, vamos dizer assim, um incentivo para ele. Não é um ciúme. Em que consiste a riqueza em Júpiter? O que vos importa? Porque a gente não teria entendimento para entender o que realmente é a riqueza em Júpiter. Entendeu? A resposta? Há desigualdades sociais? Sim. Sobre o que se fundam tais desigualdades? Sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição,
os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Então, essa questão também da igualdade social absoluta também é uma utopia, porque existe a hierarquia espiritual, né? Então, não tem como a gente fundar uma sociedade em que houvesse uma igualdade social perfeita, porque existe essa hierarquia no sentido de influência salutar, igual o pai e mãe sobre o filho. Porque é isso que existe, esse amor, esse carinho, né? Falou, ó, você tem um espírito que é menos evoluído que eu vou acolher, abraçar, vou ajudar ele, né? Então é normal existir. Só não vai existir mais a desigualdade social quando os espíritos chegarem à perfeição. Porque chegou à perfeição, já não tem mais a diferença, né? Aí se torna um semelhante, um igual, né? Aí não tem mais porque todo mundo alcançou a perfeição. Então o que existe é o amor pleno, felicidade plena. Aí existe uma igualdade social. As faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Sim. Pode um homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com seus semelhantes. Então é possível, só que Só que assim, exige uma renúncia, um sacrifício danado, né, para passar direto para Júpiter, né? Quando um espírito que deixa a Terra deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo ao qual deverá se unir. Ele o é durante certo tempo, até que se tenha liberado das imperfeições terrestres. Mais no sentido das vibrações, das cascas que fica impregnado no perispírito. Então, é como se ele passasse por uma limpeza. Provável. Porque, por exemplo, o espírito alcançou a segunda ordem. Beleza, alcançou a segunda ordem, ele já pode reencarnar nas classes mais baixas de Júpiter. Só que para ele conseguir, ele precisa de um tempo para poder retirar e absorver os fluidos universais de Júpiter. Para ele poder adaptar os fluidos vitais no seu perispírito. Então precisa de um tempo para isso. Né? Por isso que quando os espíritos superiores vão de um planeta para outro, tem um estágio de maturidade, assim, de espera. Eu li um livro que chama, quem me indicou foi o pessoal do Valtinho, chama Aruna chama o livro. Conta a história de um planeta que passou pelo processo de regeneração e hoje é um planeta feliz. E aí conta uma história, né, de como que esse planeta foi. E aí, para chegar nesse planeta, o grupo espiritual, eles tiveram que... Eles passaram alguns dias no planeta como se fosse uma reabilitação, para acostumar o corpo espiritual ao ambiente daquele planeta, como se fosse uma troca. E aí eles tomavam uma sopa, eles tomavam um alimento que ajudava na troca, né, das energias. Uhum. Aí nesse livro é legal que ele fala assim, que é em nível molecular. É uma transformação em nível molecular. E aí eles ficaram esses dias, né, esperando a transformação, a adaptação do corpo para aquele planeta. E aí depois desses dias eles já poderiam andar. E aí visitavam os jardins, aí foram pesquisar nas bibliotecas, estudar por que aquele planeta já estava naquele ambiente. É muito, muito bonito esse livro. Chama Arunda e é o nome do planeta. É uma adaptação mesmo. A gente precisa é possível até o espírito visitar um planeta que está acima da sua evolução. Mas ele precisa disso, da adaptação. Às vezes precisa usar até uma vestimenta, uma roupa, né, igual de astronauta e tal. Consegue ficar só por um tempo, então tem tudo isso. Porque a vibração não está de acordo, né, ainda com o seu corpo espiritual, né? Então precisa dessa adaptação. Da mesma forma, um superior,
para ele poder ir para um planeta inferior, ele precisa de adaptar também para ele, o seu perispírito poder ficar da forma da Terra, né? Então precisa ter toda a transformação. Há várias religiões? Não. Todos professam bem e todos adoram o único Deus. Então, porque assim, as várias religiões são a interpretação de cada um a respeito da verdade, né? Então são fragmentos. Então, à medida que você vai evoluindo, esses fragmentos vão se tornando mais completos, né? Até que chega o ponto que os habitantes entendem de uma forma geral as leis de Deus, né? Entendendo as leis de Deus, não há necessidade de ter interpretações diferentes. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui na Terra? As outras religiões vão evoluir, se adaptar e absorvendo os conceitos espíritas. E aí vai todas as religiões professarem a mesma coisa. E nesse nível, o véu de Deus ele já está mais revelado, né? Então... É o que o livro dos Espíritos fala. Eu não consigo te revelar mais do que vocês sabem de Deus, porque vocês não têm condição de entender. Então eu imagino que nesse momento aí, todos já enxergam, sabe, assim, o caminho, né? Já sabem qual é a verdade. Então não tem porquê. É a concepção natural, o entendimento natural do que é a lei de Deus. Ela é revelada e é a realidade, é a verdade que todo mundo tem acesso, né? Para nós. Não tem mais divergência, porque todos entendem e vê o que é o que acontece, né? Aqui tem espírito, a gente comunica com espíritos, tem vida após a morte, então não tem essas dissensões mais. Né? De vida. Eles têm toda essa consciência. Por exemplo, para nós, para explicar Deus é difícil. Explicar, por exemplo, a nossa ciência trabalha em desvendar de onde viemos, né? Qual que é a origem de tudo? Algumas pessoas, algumas não, sei lá, mais da metade da população da Terra não gosta de fazer essa pergunta porque tem medo. Sabe? Você pergunta assim, tá, nós vamos falar agora de onde nós viemos. Que tinha antes de um Big Bang, que tinha antes da origem que a gente conhece. Nossa, a galera começa a surtar, porque a gente não tem preparo psicológico, emocional, técnico. Os espíritos falam que, como a gente está ainda preso à matéria, que a gente não tem condição de entender o infinito, né? A gente teria que estar, além de estar numa condição perispiritual mais elevada, a gente está no mundo dos espíritos para a gente poder ter essa noção do que é o infinito, né? Exatamente. Percepção, né? Última pergunta. Há templos em um culto? E um culto? Há templos e um culto? Por templo ao coração do homem, por culto o bem que ele faz. Então chega um ponto na evolução que não precisa ter um templo mais, porque, por exemplo, na situação que a Terra está, e até por muito tempo ainda, o templo é necessário porque o homem precisa de um lugar para ele esquecer das coisas do dia a dia e conseguir elevar o seu pensamento. Exatamente. A partir do momento que você já elevou, você já está evoluído, o seu coração já está conectado. Então você não precisa ir para um templo para poder ter essa condição. Aqui a gente precisa por quê? Porque a gente está ainda numa condição vibracional baixa, a gente precisa de um lugar onde tem aparelhagem, onde tem uma equipe espiritual montada para poder permitir que você tenha essa elevação naquele momento. Então a gente precisa do templo ainda. A partir do momento que a gente evoluiu nosso perispírito e que a gente está conectado com o nosso coração, a gente não precisa de um templo mais, a gente está o tempo todo conectado. E o culto dele? A gente precisa aqui no culto do lar, reunir com Jesus, ter um momento que a gente eleva o pensamento, que a gente faz o bem, a gente separa um tempo para fazer o culto do Evangelho. Lá não precisa mais, porque o culto é todo momento. Todo momento eu estou fazendo bem, todo momento eu estou cultuando Deus, né? Eu estou já conectado com Deus. Então, essa resposta foi muito profunda, né? Por templo ao coração do homem,
por culto o bem que ele faz. Muito bonito. É maravilhoso. Então, com isso, nós finalizamos. Lembra que a gente estava com medo de, às vezes, não conseguir finalizar? Por causa do... Porque a partir de semana que vem a gente entra em recesso. A gente volta em agosto, viu, Leandro? Ah, a gente entra em agosto amanhã? Não, a gente entra em recesso, aí semana que vem não tem. Aí, em agosto, a gente volta. Não tem. Os desobsessão estudos, também. a desobsessão tá. continua. Toda esse... A desobsessão continua. Ah, então tá. É...